Pessoal, tudo bem? A gente vai começar agora a gravação da segunda aula da disciplina de História da Antiguidade Ocidental nesse modo remoto. O sentido dessa aula é a gente fazer um percurso, ainda que um pouco superficial, sobre as trajetórias que conformaram a disciplina da História Antiga. A gente vai discutir ao longo do curso que ela é uma disciplina bastante interdisciplinar, ela dialoga com os outros campos, mas ela tem uma história própria também. E para lidar com essa história própria, a gente tem que entrar nos debates bibliográficos que compuseram o campo da história antiga. Para fazer isso, eu dividi essa aula em três partes. Né? Primeiro, a gente vai discutir a questão do como estruturar a história antiga, né? Como organizar a história antiga na forma de uma narrativa. Depois, a gente vai para o centro de um dos debates mais importantes do campo, que é sobre a natureza da economia antiga. E a gente termina essa aula discutindo, antecipando o que a gente vai discutir na aula da semana que vem, que é a crise da história antiga e as possibilidades de sua superação. Bom, o primeiro problema é o como estruturar a história antiga. Essa não é propriamente uma questão de como fazer a história antiga ou como organizar a história antiga. Trata-se sim de uma questão de como produzir uma narrativa coerente para a história antiga. Isso vale para a história como um todo. Isso não foi visto como uma necessidade, pelo menos dentro da consciência europeia, até a passagem do século XVIII para o século XIX. Até então vigorava um conceito de história que alguns autores vão chamar de Historia Magistra Vitae, ou seja, uma história que ensina a viver. A história, ou o passado humano, era composto por múltiplas histórias, múltiplos acontecimentos que, isoladamente, ensinavam os sujeitos do presente a viver. Por exemplo, estudando a história dos grandes vultos, como os generais, como os filósofos, como os imperadores, a gente aprenderia a ser general, filósofo e imperador, eventualmente. Ou seja, não havia uma diferença radical do tempo histórico e mesmo da natureza humana. A natureza humana é sempre a mesma, então você pode aprender com os erros, com os fracassos e com os sucessos e os acertos do passado. É um pouco como está se tentando retomar agora, nessas visões ufanistas da história do Brasil, aprender com os vultos da história. Esse é um modelo que é bastante antigo, bastante tradicional dentro de uma forma de conceber o tempo. Mas ele foi também profundamente criticado. Ou seja, os europeus, na passagem do século XVIII para o século XIX, quando a Europa passa a ser de fato o centro do sistema mundial, deixando seu caráter periférico, eles querem explicar o que aconteceu e quais são os processos que explicam como que o mundo se tornou o que é. Mais do que explicar, ou mais do que ensinar a viver a partir de exemplos pontuais, individuais, a história deve explicar o mundo. E como o mundo é um só, é preciso contar uma narrativa. Vários historiadores vão trabalhar com possibilidades de resolver isso. Né? Historiadores mais ligados à teologia vão usar a Bíblia e explicar a história do mundo ou da antiguidade a partir da Bíblia e da história eclesiástica. Outros autores, né, e a gente vai trabalhar com esse grupo em particular, né, que estão lá concentrados na Alemanha, vão experimentar formas de organizar a história. Uma primeira experimentação que eu quero mostrar para vocês é a proposta por um historiador alemão chamado Gatteher, que é uma experiência visual de apresentar a história. O Gatteher vai publicar em 1769 uma série de tabelas sincrônicas da história da humanidade. Isso vai ser chamado depois de história coordenada. Essas tabelas sincrônicas do Gatteher mostram como as histórias dos vários povos vão se desenrolando ao longo do tempo nas diferentes regiões. Então, se vocês observarem aqui no cantinho da imagem, de cima para baixo é indicada a sucessão no tempo, ou seja, tempo mais antigo para cima, tempo mais recente para baixo, e da esquerda para a direita tem as divisões das várias regiões do mundo. Vamos pegar aqui o exemplo, né, do cantinho esquerdo da tabela. Essa primeira faixa aqui representa o Império Romano. Essa faixa mais rodeada, central, representa, em linhas gerais, o Irã. Essa faixa amarelada representa a Arábia. Como vocês podem ver aqui, essa história vai mudando de cor, que, né, como Gatteher representou a mudança histórica. Então, por exemplo, quando o imperador romano Teodósio divide o Império Romano em ocidental e oriental, aqui muda de cor e, ao mesmo tempo, essa faixa se divide em duas. O Irã, até aqui, nessa parte rosa mais clara, era governado pelo Império Parto. A partir do século III, passa a ser governado pela dinastia persa sassânida. Então muda de cor. A Arábia aqui estava isolada, né, na Península Arábica ao longo de toda essa história, até
que o profeta Maomé institui o islamismo, e isso dá início a um processo, um projeto de expansão muito forte a partir do século VII depois de Cristo. O Gatter representa isso ampliando o espaço de influência árabe. Quando o Império Islâmico incorpora o Irã, percebam aqui que essa cor rosa associada aos sassânidas vira um amarelo mais escuro associado ao domínio islâmico. O Império Islâmico ele não vai se manter unificado ao longo de toda a sua história. E o Gatter representa isso, dividindo essa faixa grande, ampliada do califado islâmico, né, do Império Islâmico, em faixas menores, correspondendo aos califados particulares, né, como Fatímida no Egito, de Córdoba na Espanha e por aí vai. Ou seja, essa é uma forma de organizar as histórias dos vários povos do planeta de modo coordenado, ou seja, mostrando a sincronicidade dos processos. Mas vocês devem perceber que essa solução ela funciona bastante visualmente, mas nem tanto no modo da organização da narrativa. A gente tem que usar sempre o recurso narrativo do enquanto isso. Enquanto algo está acontecendo num lugar, outra coisa está acontecendo em outro lugar. Isso era visto como algo insuficiente. Era preciso organizar a história como um todo. Não quer dizer que esse modo sincrônico visual vai ser deixado de lado. Um exemplo bastante interessante é de um dos maiores arqueólogos do século XX, que é o Very Gordon Childe. Né, ele vai apresentar nas suas pesquisas, vai fazer extensivas pesquisas e escavações em toda a Europa, esse mapa sincrônico, aqui de 1925, que divide a Europa em várias regiões, a Morávia, Silésia, Boêmia, Turíngia, a Bacia do Reno, e para cada região ele fez corresponder uma cultura arqueológica, ou seja, um conjunto de artefatos que tem traços mais ou menos comuns. E isso vai mudando ao longo do tempo, aqui do mais antigo ao mais recente. Ou seja, essa é uma forma bastante possível, né? A história da literatura muitas vezes é apresentada nesses termos, né? Por meio dessas tabelas sincrônicas. Mas isso era visto como algo insuficiente. Como organizar a história do mundo e a história antiga em particular dentro de uma narrativa única? O autor que vai se colocar diante desse problema é o Bartol Niebur, filho de um explorador dinamarquês, né, que foi importante na descoberta de vários sítios arqueológicos no Irã, no Oriente Próximo e também da decifração do cuneiforme. O Bartol Niebur, né, a partir da biblioteca do pai, ele vai estudar muito grego, latim, árabe, uma série de línguas, vai estudar muita geografia, muita etnografia, e ele vai propor, né, em várias aulas que ele deu em universidades alemãs, primeiro Berlim, depois Bonn, uma solução narrativa. Essa solução foi coletada por ele mesmo, né, nas anotações de aula e pelos alunos, na forma dessas aulas sobre a história antiga, que foram ministradas na Universidade de Bonn entre 1826 e 1830. Ele vai morrer em 1831. Diz o Niebuhr. Ele está se opondo à chamada ordenação teológica, que usa a Bíblia como livro de referência para organizar a história. Ou seja, a história central é a história dos judeus e a história dos outros povos é inserida nessa narrativa na medida em que os judeus entram em contato com os outros povos. O problema, segundo Niebuhr, é que às vezes os judeus não entraram em contato com os outros povos. E daí os historiadores têm que fazer todo tipo de malabarismo para conseguir inserir esses povos na narrativa. Ele prefere o que ele chama de uma ordenação filológica. E ele diz: a ordenação que denomino filológica refere-se ao fato de que nós consideramos a história antiga essencialmente como uma componente da filologia, como uma disciplina filológica, como um meio de interpretação e de conhecimento filológico. Filologia era a ciência ou a disciplina que trabalhava com a tradição clássica, os textos em grego e latim que foram transmitidos ao longo da história, determinando a autenticidade e o sentido desses textos, né, da tradição greco-romana. Desse ponto de vista, as nações cuja literatura é chamada de clássica posicionam-se em primeiro plano e constituem os termos de referência, ao passo que as outras se situam mais ao fundo e se reportam àquelas. Dado que toda a vida fui filólogo, opto por esse tipo de ordenação que será útil a todos. Aqui ele faz uma escolha decisiva e a gente mantém a escolha do Niebuhr. A gente organiza a história antiga a partir da trajetória de Grécia e Roma, depois com a inclusão de Egito e Mesopotâmia, com a egiptologia e a siriologia. Mas essa decisão do Niebuhr ela foi decisiva para a organização do campo da história antiga, até hoje muito associado aos textos e a Grécia e Roma. Ele continua.
Em consequência disso, poremos completamente de lado aqueles povos que não têm qualquer relação com a antiguidade clássica, como os chineses, os japoneses, os indianos e os que estão para além do Ganges. O centro dessa exposição é a antiguidade grega e romana, e mesmo as histórias do povo hebraico e de nossos antepassados germânicos aí comparecem apenas na medida em que puderem ser relacionadas com a antiguidade clássica. Essas, portanto, lhe devem ser subordinadas, mas apenas baseado no ponto de vista escolhido, sem que sua importância resulte diminuída por essa razão. Aqui ele opera a exclusão, ou seja, a história está centrada em gregos e romanos. Os outros povos não vão entrar na narrativa, não porque não importam, mas porque ele fez essa escolha. Essa escolha muita gente vai interpretar como uma escolha essencialmente eurocêntrica, ou seja, é um modo de organizar essa história. O problema todo é que o Niebuhr chama de história antiga essa história de gregos e romanos. Não é para ele uma história do planeta. Isso vai ser depois organizado como uma história mundial a partir, né, de um aluno do Niebuhr e de outros também, que é o Ranke, e de toda uma historiografia que vai tomar a história de gregos e romanos como uma história antiga do mundo. Mas a solução narrativa ela está posta aqui. Um dos debates centrais, né, dentro dessa organização da história da Grécia e de Roma vai ser justamente determinar a natureza dessas sociedades. E um caminho para se pensar a natureza das sociedades é determinar a economia, ou seja, como que esses povos viviam. A partir de Niebuhr, é possível organizar a história antiga a partir dos gregos e dos romanos, ou seja, os gregos e os romanos, uma hora ou outra, entraram em contato com todos os povos da antiguidade, ou pelo menos do Afeganistão até Portugal, e assim se organiza uma narrativa. Mas qual é o sentido dessas sociedades? Como que eles viviam? O próprio Niebuhr ele vai debater essas questões e vai instituir um método para se derivar as informações das fontes. Ele vai chamar isso de crítica histórico-documental. Nessa crítica, ele descobre alguns aspectos muito particulares da sociedade e da economia antiga. Por exemplo, lendo do Tito Livio, ele descobriu que o agir publicus, ou seja, essa terra comum, ela era uma espécie de propriedade comunal. Ela não era uma propriedade nem privada, nem absolutamente inexistente, né? Uma terra comum que todo mundo poderia chegar. Havia uma terra, né, no contexto romano, como é representado por Tito Livio, que vai ser a disputa lá da reforma agrária romana, havia um tipo de propriedade que não correspondia à propriedade capitalista. Esse tipo de descoberta vai colocar em questão o paradigma liberal que naturalizava o capitalismo. Né, vocês devem já ter ouvido falar em Adam Smith, em Rousseau, em John Locke, que vão projetar para um passado ideal um modelo de sociedade baseado no indivíduo e na propriedade privada. Né, os indivíduos trabalham, fazem, fabricam coisas, trocam as coisas no mercado e assim conseguem acumular a sua propriedade. Isso teria acontecido em todas as épocas do passado. Né? Não havia uma preocupação propriamente histórica. Quando Niebuhr descobre uma forma alternativa de propriedade que não corresponde ao problema ou ao paradigma liberal, passa a ser interessante pensar sobre como é possível organizar uma história do capitalismo. Filósofos, né, de várias tendências já vão discutir isso tudo, mas um em particular que vai se aprofundar nesse tema é o famoso Karl Marx. Marx ele tem um projeto político muito claro que é derrubar o capitalismo. Mas ele vai fazer isso a partir também de um projeto historiográfico, ou seja, é preciso fazer uma história daquilo que ele vai chamar de formas que precederam a produção capitalista para a gente entender a natureza do capitalismo, a sua fraqueza e a possibilidade de sua superação. Marx ele vai escrever uma série de livros, mas os trechos, né, que ele vai escrever dedicados especificamente ao problema dessas formas que precederam a produção capitalista vão estar inseridos dentro de seus rascunhos de preparação do Capital, que ele escreve na década de 1850 e 60. Esses rascunhos são chamados de Grundrisse, ou Fundamentos em alemão. Foram publicados em português primeiro nessa edição aqui da Paz e Terra, chamada Formações Econômicas Pré-Capitalistas. Vocês veem aqui que o destaque à introdução do Hobsbawm é quase tão grande ao destaque do texto do Marx. E foi republicado, né, dentro da obra comum, né, integral em 2011 pela Boitempo. O que o Marx propõe? Para ele, entre as formas que precederam a produção capitalista, é possível distinguir três. A forma antiga, a forma
que ele chama de germânica, e a forma que ele chama de um modo muito amplo de oriental. A forma oriental é aquela em que a comunidade tem tudo e o indivíduo não tem nada. A forma germânica é aquela em que o indivíduo é quase tudo e a comunidade não representa quase nada. A forma antiga, de gregos e romanos, é aquela em que há um equilíbrio entre a propriedade do indivíduo e a propriedade da comunidade, aquilo que Niebuhr observou analisando o Ager Publicus, a terra comum. Ou seja, o modo como o indivíduo se relaciona com a comunidade determina um modo de configuração da propriedade. A propriedade privada capitalista, derivada lá do feudalismo, ela é um desenvolvimento específico, né, em particular dentro da forma germânica. Já a forma antiga, ou a economia antiga, não havia propriamente a propriedade privada regulada apenas pelo mercado. Havia também uma propriedade comum. Enquanto na forma oriental, que depois vai ser chamado de despotismo oriental, ou modo de produção asiático, era a comunidade ou o Estado que tinha toda a propriedade. Isso fazia com que os indivíduos pensassem que o Estado tinha um poder quase sagrado. Né? Essa é a base da teocracia. Esse problema foi colocado pelo Marx, está nos seus rascunhos, ele vai inserir no Capital. Não vai ainda atingir completamente o meio acadêmico. Quem vai se debruçar sobre essas questões de um modo bastante intenso e muito bem conectado ao meio acadêmico é um historiador francês chamado Fustel de Coulanges. Fustel de Coulanges ele vai publicar em 1864 um livro clássico que é A Cidade Antiga, que até hoje é republicado, né, porque ele ainda é um manual importante dos cursos de direito, ainda que para historiador ele seja apenas fonte, né, porque quase todas as teses dele foram refutadas, mas a gente deixa lá para o pessoal do direito resolver esse tipo de problema. Ele vai propor que havia propriedade privada na antiguidade, ok, né? Mas a referência dessa propriedade não era a comunidade, e sim a família. Ou seja, os homens, para se proteger em função do medo da morte, eles vão instituir a crença de que os antepassados continuam vivendo no além. E é preciso manter e proteger os corpos dos antepassados aonde eles foram enterrados. O local de sepultamento dos antepassados é a primeira propriedade privada dessa família. E surge então uma religião ligada ao culto dos antepassados. Essa família se une a outra família, e eles formam uma irmandade, em grego, uma frátria. Essas irmandades se unem e formam um conjunto maior, uma tribo. Essas tribos se unem e formam uma cidade. Essa é a origem da cidade antiga. É a união, é a junção de famílias em irmandades e em tribos que geram essa cidade. A cada processo de unificação ou de união, a religião vai mudando. Primeiro, a religião é ligada ao culto dos antepassados, depois a religião passa a ser o culto aos personagens da Irmandade, e ela vai se tornando uma religião cada vez mais abstrata até chegar no culto às forças da natureza, né? O deus tempestade como Zeus, a deusa guerra como Atena, a deusa agricultura como Deméter e por aí vai. Como que o Fustel de Coulanges faz isso? Né? Ele não tem fonte para falar desse período primordial em que havia só família, mas ele pega fontes, por exemplo, do século IV, antes de Cristo, Demóstenes. Ele lê Demóstenes e ele fala, bom, tem alguns rituais que estão aqui explicados nessa fonte. Se é ritual, é mais antigo, porque na antiguidade as pessoas eram mais ligadas à religião. Se tem elementos mais racionais, do tipo um processo jurídico, então isso é mais recente, porque a razão é mais recente. Ele organiza, então, uma mesma fonte de uma época específica em reminiscências de um passado mais religioso e elementos mais recentes racionais. Esse método é completamente absurdo e a gente já refutou completamente, mas a ênfase na religião, para a organização da própria cidade antiga, como Atenas, Esparta, Roma, ela ainda se mantém. Isso vai dar uma série de elementos para novos historiadores, novos autores discutirem o problema da economia antiga. Esse debate se organiza concretamente no final do século XIX, a partir da polêmica entre um economista, jornalista, Karl Bücher, e um historiador, o Edward Meyer, os dois alemães. O Bücher vai publicar um livro intitulado A Formação da Economia Nacional, em 1893. 2 anos depois sai o Desenvolvimento Econômico da Antiguidade, do Meyer. Bücher vai argumentar que a economia antiga era essencialmente primitiva, que não dá para falar em comércio, que não para falar em capital, não dá para falar
em indústria nem em burguesia. Ou seja, é uma economia essencialmente primitiva e estagnada. Mayer, já incorporando um pouco de material arqueológico, mas principalmente analisando os textos, ele vai argumentar que é possível usar as categorias da economia moderna para entender a economia antiga. Existiu lá o período de estagnação, mas tem também período de crescimento, tem período de industrialização e até de afirmação de uma burguesia. O Mayer vai falar que isso acontece duas vezes na história. O período homérico grego é de estagnação, o período arcaico é de crescimento e o período clássico é muito próximo da contemporaneidade capitalista. Isso acontece também na Idade Média. Alta Idade Média, estagnação, baixa Idade Média, crescimento e modernidade, capitalismo. Os termos desse debate vão ser colocados no final do século XIX. No começo do século XX, outros autores vão entrar nessa polêmica, em particular, ninguém mais, ninguém menos que Max Weber. Weber, na sua obra, na sua grande obra, ele vai tratar de religião, de economia, de política, de vários aspectos em várias sociedades. Mas numa obra póstuma, publicada logo depois dele morrer, a publicação de 1922, chamada Economia e Sociedade, que é um clássico e tem uma série de edições, Weber vai argumentar contra Mayer. Ele vai falar que não dá para usar as categorias da análise da economia moderna para falar da economia antiga, porque as cidades na antiguidade não se organizavam como as cidades na Idade Média ou na modernidade. As cidades medievais eram cidades de produtores, de artesãos, de comerciantes, de trabalhadores, que eram dominadas pelos senhores feudais, que eram consumidores. Os senhores feudais consumidores, eles estavam preocupados com atividades de guerra, de prestígio e de honra, enquanto a cidade estava preocupada com a produção, propriamente a economia. Para o Weber, essa cidade consumidora era o que existia na antiguidade. Os atenienses, romanos, espartanos, eles não estavam preocupados com o capital, com o enriquecimento. Eles estavam preocupados com honra e prestígio. Eles viviam da renda produzida pelos trabalhadores do campo, eventualmente os próprios cidadãos eram os trabalhadores do campo, mas eles tinham como preocupação primordial não a produção econômica, porque eles tinham que se tornar independentes dos senhores, mas eles próprios eram senhores, e sim o medo das outras cidades formadas por camponeses guerreiros dominarem eles. Ou seja, eles fazem guerra o tempo inteiro. A guerra é que estrutura aquela sociedade. Isso faz com que o valor militar, o prestígio e a honra seja mais importante do que o desejo de lucro e do que a produtividade. Isso explicaria por que o capitalismo surgiu na Idade Média, em que as cidades precisam ter desenvolvimento econômico para se tornarem autônomas em relação aos senhores feudais, e não na Antiguidade, quando eram os próprios senhores que dominavam as cidades, que habitavam as cidades. Contra Weber vai se levantar um historiador russo importantíssimo chamado Mikhail Rostovtsev. O Mikhail Rostovtsev ele vai fugir da Rússia em 1917. O pai dele era associado à burguesia, ele era contra a Revolução Bolchevique, ele foge, vai para a Inglaterra e depois vai acabar se fixando nos Estados Unidos. Rostovtsev tem um diferencial. Ele já era um arqueólogo de terreno, um arqueólogo de formação. E ele conhecia, de fato, a produção material de várias regiões na antiguidade, diferente do Weber, diferente dos autores anteriores. E a partir desse conhecimento arqueológico, ele vai publicar uma série de livros. Um dos mais interessantes é Uma História do Mundo Antigo, em que ele vai incorporar os dados do material arqueológico. Ele vai mostrar que, dependendo do período, há crescimento e há retração econômica. E esse crescimento é visível por meio da quantidade de cerâmica, da quantidade de moedas, da quantidade de construções que acontecem em várias cidades. Ou seja, há crescimento econômico. Se há crescimento econômico, há alguém produzindo isso tudo. Portanto, há uma burguesia e um proletariado. E ele vai usar essas categorias, burguesia, proletariado, industrialização, para explicar alguns aspectos da antiguidade. Por exemplo, o fim do Império Romano. O fim do Império Romano, para o Rostovtsev, foi resultado da aliança entre um exército dominado por camponeses, por um lado, e um grupo dirigente contra uma burguesia citadina, organizada, que estruturava o Império Romano. A queda do Império Romano é quase uma queda do Império Czarista e da própria Revolução Russa de 1917. Esses termos, burguesia, proletariado, capitalismo, o Rostovtsev usa relativamente de modo descuidado para a antiguidade.
Mas isso vai ser profundamente criticado por aquele que vai ser um dos maiores historiadores da antiguidade, que vai influenciar uma série de outros campos do século XX, que é o Moses Finley. Finley vai publicar em 1973 na Inglaterra, né, ele é judeu, norte-americano, mas ele foi exilado dos Estados Unidos na época do macartismo, ele era visto como alguém muito à esquerda, vai se fixar na Inglaterra, em Cambridge. Ele publica em 1973 um livro de um impacto extraordinário que é o Economia Antiga. Recuperando as teses de Max Weber com as teses de um outro autor importantíssimo, que é o Polanyi, ele vai argumentar que a economia na antiguidade não existe. Não existe nada como um sistema de trocas regulares e mercados autorregulados e uma formação de preços constante para o Mediterrâneo na antiguidade. A economia antiga era primitiva, ela era muito peculiar, os ritmos eram muito mais demorados do que qualquer coisa que a gente imagine no capitalismo. Portanto, o que organizava a vida, como dizia Weber, é o prestígio e a honra. E Finlay vai fazer isso, vai mostrar isso analisando uma quantidade enorme de fontes, em particular textos, deixando de lado um pouco a arqueologia. Para ele, é o status que a pessoa tem, de livre, de cidadão, de estrangeiro, de escravo, de liberto, que vai determinar as ações sociais, e não a economia, não a busca do lucro. Apesar de existir, essa busca ela é completamente marginal diante da luta por prestígio e status no âmbito das cidades antigas. Um autor que vai concordar com essa caracterização primitivista do Finlay, né? Isso vai ser conhecido como um paradigma primitivista, mas vai discordar a partir do modo como entender a transformação social, é o Geoffrey de St. Croix, alguns pronunciam ainda Sainte-Croix, mas ele é inglês, né? St. Croix, que publica em 1981 o livro A Luta de Classes no Mundo Grego Antigo. Ele vai argumentar, marxista obviamente, que é a luta de classes que move a história da antiguidade. E essa luta de classes é primordialmente entre senhores e escravos. Mas, secundariamente, há uma luta também entre ricos e pobres. Ou seja, é essa luta que move a história, para além do prestígio e da honra. Ele vai escrever um calhamaço, né? Tem quase 900 páginas, esse livro para argumentar e para dar uma visão marxista para a história, para a economia e para a sociedade na antiguidade. Uma visão antimarxista foi apresentada por um alemão ex-marxista, mas que vai se tornar um perseguidor do marxismo nos Estados Unidos, que é o Karl Wittfogel, que publica em 1957 um clássico que é o Despotismo Oriental, em que ele vai argumentar que as ideias do Marx em relação àquela forma asiática, o modo de produção asiático, explicam não apenas o Egito, mas explicam também a União Soviética. Ou seja, a comunidade ou o Estado tem toda a propriedade, organiza essa propriedade a partir da necessidade de fazer grandes obras. Na antiguidade, as grandes obras hidráulicas. Isso que determinaria a estagnação econômica e ao mesmo tempo cultural dessas sociedades, porque tudo fica restrito e dominado pelo Estado e o indivíduo não existe. Vocês viram que o debate é complexo, né? E os diferentes autores eles vão dar diferentes interpretações para esses vários problemas. A questão central aqui é que se consolidou ao longo do século XIX e XX a ideia de que a antiguidade é uma história, como propunha Niebuhr, né? Aquele coletivo singular é uma história centrada em gregos e romanos. E são basicamente fontes em grego e em latim que são analisadas por esses autores. Contra o Oriente, normalmente caracterizado como o Egito, a Mesopotâmia, a Turquia, o Oriente Próximo em geral, que é visto como algo estagnado, como uma região em que não tem grandes desdobramentos e desenvolvimentos culturais. É justamente isso, né, essa divisão entre Grécia e Roma, que somos nós, o Ocidente, racional, livre, e o Oriente, que são eles, despótico, místico, fanático, que vai gerar a crise da história antiga. Porque, ao fim e ao cabo, ainda que a história antiga tenha servido para discutir questões centrais, como a origem do capitalismo e a historicidade da propriedade privada, isso tudo reforçou o caráter eurocêntrico da história. Ou seja, os gregos e os romanos estavam lá, né, estavam nessa história para explicar como que o Ocidente ascendeu, como que o Ocidente conseguiu esse lugar central no mundo no século XIX e vai manter no século XX, depois partilhando com os Estados Unidos.
Quando os impérios europeus caem, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, essa ideia, essa quase mitologia, né, de que a história inteira levou ao desenvolvimento do Ocidente, ela é profundamente questionada, tanto na prática dos movimentos de descolonização na África e na Ásia, quanto na academia. E começam a aparecer autores não mais europeus que vão, ou a partir de outras filiações, que vão desenvolver outras abordagens. O primeiro, mais marcante, que vai fazer uma revolução no âmbito acadêmico, é esse sujeito, né, filho de mãe palestina e pai norte-americano, chamado Edward Said. O Said vai publicar em 1978 o livro Orientalismo, que ele vai mostrar como os europeus construíram uma imagem do Oriente que é mera projeção especular, ou seja, os europeus projetaram no Oriente aquilo que eles acreditavam ser o seu oposto. Se o Ocidente era trabalhoso, industrioso, o Oriente era preguiçoso. Se o Ocidente era racional, o Oriente era fanático. Se o Ocidente era livre, o Oriente era despótico. Os historiadores da antiguidade acabaram reforçando essa ideia. Quando o Said publica um livro, primeiro circunscrito ao âmbito da teoria literária, né, vai tendo pouco impacto, mas chega nos anos 80 com tudo para a história antiga. Nos anos 90, a história antiga tem que responder. Afinal, a história antiga está limitada à narrativa da ascensão do Ocidente, ou ela consegue fazer outra coisa? Dentro disso, começam a aparecer alternativas a essa história antiga eurocêntrica. Há uma mudança de foco, né, das heranças para o Ocidente, como a razão, a liberdade, e para alguns o capitalismo. A história antiga começa a analisar os grupos subalternos. O foco passa da história dos homens para a história das mulheres, história dos livres para a história dos escravos, história dos centros imperiais, como Roma e Atenas, para a história das províncias, como a Gália, o norte da África. A história da população urbana vai passar para a história dos camponeses. A história dos nativos em cada cidade vai passar para a história dos estrangeiros. A história centrada na cultura escrita vai começar a flertar ou vai interagir muito mais intensamente com a história da cultura material. Ou seja, essa história que produziu o debate da economia antiga, que é fundamental para a gente entender o capitalismo, ela ainda estava limitada ao eurocentrismo, a explicar por que o Ocidente se afirmou a partir do capitalismo. Quando o Ocidente entra em crise, quando os impérios europeus caem, é toda uma outra história que vai passar a ser descortinada também para a antiguidade. Os impérios passam a ser analisados do avesso. O domínio dos cidadãos também passam a ser vistos a partir de fora, do avesso, por baixo. Expressões como história a partir de baixo, né, cunhada pelo Lucien Febvre primeiro, depois pelo Thompson, vão ser fundamentais também na história antiga. Mas fica ainda o problema de como organizar a narrativa. Ou seja, se a gente desmonta essa história e a gente mostra que ela é muito mais fragmentada do que unificada, a gente pode fazer a história das mulheres na antiguidade, dos estrangeiros na antiguidade, dos camponeses na antiguidade e ter uma visão muito mais democrática e plural. Mas ainda há uma história do mundo. A gente deve descartar essa história do mundo em nome de histórias plurais, talvez como História Magistra Vitae, novamente, ou a gente deve manter a macronarrativa. Esse é um pouco o impasse que a gente vem tratando hoje. Ao longo desse curso, a gente vai experimentar uma forma de manter a macronarrativa, mas não mais organizada em termos de civilizações, os gregos, os romanos, os egípcios, os mesopotâmicos, mas sim em termos de espaço. A gente vai organizar a narrativa com uma longuíssima história do Mediterrâneo, que é em grande medida conectada a uma longuíssima história do Oriente Próximo. Para explicar como que a gente vai organizar isso, a gente vai tratar mais detidamente em uma aula inteira. A terceira aula que a gente vai discutir os processos de mediterranização e mesmo os contatos com a história global. Aqui eu quero que vocês retenham isso. A gente, dentro de um âmbito de história bastante eurocêntrica, produzimos um conhecimento muito refinado sobre a economia antiga e sobre a economia contemporânea, sobre a essência da civilização moderna, do Ocidente, do capitalismo, seja lá o que for, em relação à antiguidade. A gente não precisa jogar tudo fora junto do eurocentrismo, mas é preciso superar o eurocentrismo. Como fazer isso? Alguns vão pela linha dos estudos subalternos, outros vão pela linha
dos estudos espaciais, existem outras alternativas. A gente vai experimentar aqui a alternativa espacial e vamos ver se a coisa dá certo. Bom, espero que vocês tenham acompanhado. Tendo alguma dúvida, coloquem lá no fórum do Moodle e a gente vai discutindo também nas atividades síncronas. É isso, pessoal.